Continuamos nossa discussão sobre a guerra entre os Estados Unidos e o Irã que está acontecendo agora. Então, como vocês sabem, eu fiz a previsão de que os Estados Unidos vão perder essa guerra. Na última aula, fizemos uma visão geral da posição militar e estratégica, e hoje vamos fornecer um quadro teórico para entender como essa guerra vai progredir e por que, no final, eu acredito que os Estados Unidos vão perder essa guerra. Hoje eu apresento a vocês uma ideia muito importante na teoria dos jogos. E quando você entende essa ideia, você entende por que as coisas vão acabar do jeito que acabam. E isso é chamado de lei da assimetria. Lei da assimetria. E tudo o que isso está dizendo é que os Estados Unidos e o Irã não são pares. Eles não são iguais. Os Estados Unidos são muito mais fortes do que o Irã. E deveríamos esperar que os Estados Unidos esmagassem e destruíssem o Irã com muita facilidade. Mas a lei da assimetria afirma que normalmente não é assim. Normalmente é o azarão que tem a vantagem. E vemos isso na história o tempo todo. Então, quando os persas, por volta de 490 a.C., invadiram a Grécia continental contra Atenas e Esparta, a Pérsia naquela época era o primeiro império mundial. Recursos infinitos, mão de obra infinita, riqueza infinita. E perdeu para os gregos, não uma vez, mas duas. E depois os macedônios, sob Alexandre, o grego, e eles eram como um exército tribal, não um exército muito grande. Eles foram capazes de entrar na Pérsia. E a Pérsia, naquela época, era basicamente a maior parte da Eurásia, e conquistaram em cerca de 10 anos. Os romanos começaram como um povo tribal, que depois construiu o Império do Mediterrâneo. Depois você tem os astecas, você tem os vikings. Então isso acontece muito na história humana. Um povo das fronteiras, uma tribo, uma pequena etnia é capaz de conquistar um grande império. E a lei da assimetria nos diz por quê, certo? Então eu vou explicar muito lentamente e em detalhe como essa lei da assimetria funciona. Certo. Então vamos olhar para um império. E existem 3 grandes vantagens de um império, certo? A primeira é massa. Isso simplesmente significa que eles têm muitas pessoas, certo? Eles quase têm uma quantidade infinita de pessoas. Os Estados Unidos têm uma população de cerca de 350 milhões de pessoas. Mas lembrem-se, os Estados Unidos também podem recorrer às populações de seus aliados, o que inclui os Five Eyes, a anglosfera. Também inclui a Europa. Também inclui o leste asiático, Coreia do Sul, Japão, basicamente onde quer que os americanos tenham uma base militar, certo? Então a maior parte do mundo são aliados dos Estados Unidos ou vassalos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos basicamente podem recorrer a bilhões e bilhões de pessoas para suas guerras, certo? Então é massa. A segunda é a ideia de organização. Organização simplesmente significa uma hierarquia de burocracia e de elite que permite organizar seus recursos e seu povo para gerar riqueza, que basicamente é tecnologia científica, certo? Ciência e tecnologia, que levam às armas mais avançadas, certo? Então pensem nos Estados Unidos em como eles lutam nesta guerra. Eles têm esses satélites que fornecem direcionamento de precisão, eles têm esses aviões, esses bombardeiros B-2, F-15, que são as armas mais avançadas já vistas na história humana, certo? Então, organização. E a última grande força do império é a ideia de morte. Morte é a ideia de que porque seu povo é infinito, porque sua organização é tão forte, porque seus recursos são tão vastos, você pode se dar ao luxo de perder muitas e muitas guerras, certo? Não é um grande problema. Os Estados Unidos perdem esta guerra no Irã. Se quiserem voltar, podem voltar com ainda mais soldados, ainda mais armamentos, porque sua riqueza é infinita, certo? Então essas são as 3 grandes vantagens de um império. E em teoria, por causa dessas vantagens, um império deveria ser invencível e eterno. Mas sabemos com certeza que todos os impérios caem, e eles caem muito, muito forte. E para ser honesto, eles não duram muito tempo. Talvez 20 anos, talvez 30 anos para a maioria dos impérios. Isso não é muito tempo. Então, precisamos entender melhor o que está acontecendo, certo? Por que um império com esses vastos recursos todos caem em 20 anos, 30 anos? Certo? Tudo bem. Então, o que precisamos entender é que todas essas vantagens, no final, tornam-se desvantagens no longo prazo, certo? Então, deixem-me explicar o que quero dizer. Massa, você tem muitas pessoas, certo? Quando você tem muitas pessoas, você cria muita desigualdade. Por quê? Porque há competição por recursos. Há pessoas demais, certo? E isso, muitas vezes, leva à dívida e à escravidão. E como resultado, seu povo se torna complacente, preguiçoso, indiferente. Eles estão competindo entre si. Eles realmente não gostam do governo.
governo, certo? Então eles não estão realmente tão motivados a fazer nada, a trabalhar ou a lutar guerras, mas especialmente a lutar guerras. Então essa massa parece uma vantagem no começo. Com o tempo, torna-se uma desvantagem, certo? Organização significa uma elite. O problema com isso é que com o tempo, a elite se torna parasitária. Por quê? Porque a maneira como eles ganham dinheiro é através da busca de renda. Busca de renda significa simplesmente que você tem poder e procura monetizar esse poder explorando a massa, certo? Então, basicamente, os proprietários de terras são um tipo clássico de elite que busca renda. E assim eles realmente não trabalham, mas ganham muito dinheiro porque possuem a terra, porque controlam todos os recursos, porque controlam o capital. E isso força a massa a entrar em escravidão, a entrar em dívida, que é o que está acontecendo na América hoje. O problema com isso é que todo mundo quer fazer parte da elite, e com o tempo existem elites demais, certo? Mesmo que a elite tenha muitos e muitos filhos, o poder é um jogo de soma zero, é uma hierarquia. E isso leva à ideia de superprodução de elite, certo? Superprodução de elite. Este é um termo criado pelo historiador Peter Turchin, e a teoria dele é que você tem tumulto, você tem guerras, por exemplo, a Revolução Francesa, por exemplo, a queda da República Romana, porque há elites demais. E elas começam guerras para acumular poder para si mesmas, certo? Então essa organização, essa elite, leva basicamente ao faccionalismo, ou lutas internas. E isso é o que está acontecendo na América hoje, onde democratas e republicanos se odeiam, se recusam a se dar bem. Isso leva à polarização política, certo? Outra maneira de dizer isso é que um império, com o tempo, torna-se insular. Eles não se importam com o que acontece fora do mundo. Tudo com que se importam é com o que acontece em Washington, D.C. E como resultado, eles cometem muitos erros estúpidos, certo? Certo. A última coisa é a morte, certo? O problema com a morte é que, se não há consequências para suas ações, você se torna arrogante, preguiçoso e incompetente, certo? Porque você não se importa, realmente não importa. E isso leva à ideia de hubris, certo? Hubris é simplesmente cegueira para a própria arrogância. Uma arrogância violenta que faz você cometer erros tolos, mas você não reconhece seus erros e continua repetindo os mesmos erros repetidamente, certo? Então sim, parece que o império é invencível. Mas se você realmente pensar nisso, o império, suas vantagens, com o tempo, se tornam suas desvantagens, o que levará no final à sua queda, certo? Então a massa leva à desigualdade, a organização leva à superprodução de elites, que leva ao faccionalismo, e a morte leva à hubris. É por isso que um império precisa cair com o tempo. Mas um império não pode cair sozinho. Ele precisa de um inimigo que o force a colapsar, certo? Então o que acontece é que surgirá um inimigo que dominará o império porque será capaz de aproveitar as fraquezas do império, certo? Então quais são as fraquezas desse império? Bem, a primeira grande fraqueza desse império é que o povo não está realmente motivado. Então se você, como povo, está realmente motivado, você tem uma enorme vantagem. Chamamos isso de energia, certo? Agora, como império, você se torna insular. Você se recusa a admitir seus erros. Você se recusa a aprender com os outros. Bem, se você estiver disposto a admitir seus erros, se estiver disposto a aprender, se estiver disposto a promover os melhores e mais brilhantes, se estiver disposto a ser meritocrático, você terá uma enorme vantagem, certo? Então essa ideia de abertura. Agora, a última ideia é esta. Um império está fragmentado. Então, se você for capaz de manter coesão, se as pessoas forem capazes de permanecer unidas, se forem capazes de ter um propósito comum, elas serão fortes, certo? Então, se um inimigo do império surgir com essas três qualidades, energia, abertura e coesão, esse inimigo derrotará o império. Não faz sentido? Então, o que eu quero que vocês foquem, enquanto acompanham as notícias dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, é fazer a si mesmos uma pergunta. O Irã se tornará uma sociedade energética, aberta e coesa? Porque se isso acontecer, ele se tornará invencível. O império não mudará por causa da hubris. Ele é estático demais, é estagnado demais, burocrático demais. Então, o império não mudará. O império não admitirá seus próprios erros. E, honestamente, o Irã, porque ainda é um país de 92 milhões de pessoas, ainda sofre com problemas de massa, organização e morte. Então, se ele for capaz de se transformar em uma sociedade energética, aberta e coesa, então triunfará sobre a América. Essa é a questão fundamental nesta guerra. Certo? Não se preocupem com a América, sua tecnologia. Não se preocupem com a economia. Não se preocupem com essas coisas. Certo? Apenas façam a si mesmos uma pergunta.
O Irã está se transformando como sociedade, as pessoas estão se tornando muito mais motivadas, as pessoas no Irã estão aprendendo com seus erros, inovando e se tornando resilientes no campo de batalha. Os iranianos estão permanecendo unidos como povo, certo? Porque se a resposta for sim para as 3 perguntas, então o Irã vencerá e a América perderá, certo? Faz sentido, certo? Então é isso.